Salve, gente boa! Como é que você tá, meu amigo e minha amiga? Você viu que o Collor foi preso, né? Pois é, você vai saber tudo sobre a prisão dele. Por que que ele foi preso, onde ele foi preso, onde ele está agora, qual é o andamento desse processo, porque tem alguma chance dele sair da cadeia? Vou te contar tudo, tá? Não só isso, a outra que se enrolou, a Débora do Batom, aquela lá que escreveu Perdeu Mané na estátua, então, condenada, martelo batido, condenada a 14 anos de cadeia. Você vai ver o que a defesa falou, o que estão falando sobre essa história. Até porque a anistia, meu amigo e minha amiga, cada vez mais distante. O Hugo Mota está até bloqueando gente nas redes sociais por causa disso. Por aí você tem uma ideia do nível que a coisa está chegando. Também vou te falar o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, olha isso, está investigando, abriu uma investigação contra o hospital, lá onde está o Bolsonaro internado. Por quê? Porque deixou entrar uma oficial de justiça. Vamos entender essa história, porque tem rolo aí, viu? Te conto. Te conto também do novo golpe que estão dando nos aposentados. Sim, os aposentados que acabaram de levar um golpe, tem gente dando golpe em cima desse golpe. Fica aí se você é aposentado, para você não cair. Que eu te conto, te explico tudo direitinho, tá? Também tem a cassação do mandato do Chiquinho Brazão, um mandante do assassinato da Marielle Franco agora. Uma cassação covarde. Vou te explicar. E as últimas do Lula também, que está lá em Roma, né, participando da cerimônia do funeral do Papa Francisco, também te conto, tá? Vem comigo que eu te conto tudo isso, que eu sou Ricardo Mello, explicador geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. Vem comigo. Já te peço, ó, senta o dedo no like também, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp. Aqui na descrição tem um link para você entrar e receber o conteúdo sempre antes de todo mundo e nunca perde nada. Então, clica lá, entra, que é de graça. Vamos nessa. Seguinte, primeira notícia do dia é essa aqui. Collor chega a presídio em Maceió e Moraes determina que prisão seja em ala especial. Então é o seguinte, o Collor foi preso, vamos começar do começo, né? Ontem à noite, o Alexandre de Moraes determinou a prisão do Collor depois de uma condenação. Ele foi condenado em 2023 pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção, e aí ele vinha recorrendo para atrasar a prisão. Os recursos que ele vinha apresentando já não tinham mais assim, nenhuma possibilidade de reverter a condenação. Eles ficavam inventando dúvidas no processo para atrasar, para demorar para prender o Collor. E aí chegou uma hora que a justiça falou, não, chega, vocês estão protelando a prisão, esse recurso já foi julgado, nós já decidimos, vocês estão falando a mesma coisa de novo, ou seja, vocês estão querendo atrasar o processo. E aí o Alexandre de Moraes mandou prender ele ontem à noite. Quando foi de madrugada, o Collor, segundo a defesa, estava pegando um avião para Brasília, porque ia se apresentar na Polícia Federal para cumprir o mandado de prisão. Só que antes de embarcar, ainda no aeroporto de Maceió, ele já foi garfado pela Polícia Federal ali mesmo, já ficou preso, e aí hoje de manhã participou de audiência de custódia e tudo mais, né? Então assim, o início foi essa história toda, condenado por corrupção pelo STF, Fernando Collor é preso em Alagoas. Detalhes importantes dessa prisão, vamos lá. Para tentar tirar o Collor da cadeia, a defesa apelou. O que ela disse? Bom, o Collor tem 75 anos e ele teria Parkinson e também bipolaridade. E aí precisaria de tomar remédio todo dia, muitos remédios, tem que estar sempre indo no médico, e aí com 75 anos já significa uma idade avançada e tal. Então a defesa apresentou uma petição com esses argumentos, para ver se o Xandão mandava ele para prisão domiciliar, ou seja, para ficar de boa em casa, curtindo a prisão, né? Detalhe, o próprio Collor, na audiência de custódia, ele desmentiu. Olha isso, defesa de Collor cita Parkinson e bipolaridade e pede prisão domiciliar. Só que aí o juiz perguntou para ele, o senhor toma algum remédio, o senhor tem alguma doença, alguma enfermidade? Collor contradiz defesa e afirma em audiência que não está doente e que nem toma remédio. Então assim, ele desmentiu os próprios advogados. Aí não teve prisão domiciliar, óbvio, né? O juiz só deu um direito para ele. O senhor quer cumprir pena em Brasília ou em Alagoas? Por quê? Porque ele é senador, ela é senador, né? Mas enfim, se ele quisesse, ele também tem residência em Brasília, então, como ele tem residência nas duas cidades, ele podia escolher em qual das duas ele podia cumprir pena.
O Collor falou, prefiro cumprir pena em Alagoas, fico mais perto da família para receber uma visita, tem gente que tem que levar cigarro para mim lá na cadeia, essas coisas, né? E aí o Xandão, então, determinou, então beleza, você vai ficar em Alagoas mesmo, vai cumprir a sentença aí e vai para uma cela especial de um presídio que tem lá em Alagoas. Por que cela especial? Porque, não se esqueçamos, o Collor é ex-presidente da República. E uma pessoa que já foi presidente, não importa se tenha saído por impeachment ou não, a pessoa que já foi presidente, ela tem algumas coisas, algumas garantias para o resto da vida. Uma delas é direito a uma cela especial. Então, assim, não exatamente existe uma cela especial, confortável nesse presídio. Não, mas pelo menos, o que eles estão considerando especial? Deixar o Collor sozinho numa cela. Esse é o privilégio que ele vai ter, ficar sozinho numa cela, até porque as informações que a gente tem aqui, esse presídio para onde ele vai estar superlotado, cheio de problemas estruturais, então assim, não se espera que ele vai ficar lá numa suíte de hotel, não vai ficar numa cela meio chechelenta, só que pelo menos vai ficar sozinho, o que já é alguma vantagem. E outra, né, foi ele próprio que escolheu cumprir pena lá, se ele tivesse escolhido cumprir pena em Brasília, certamente teria uma cela em melhores condições para ele ficar, mas a escolha do cara, o que vai fazer, né? Adivinha quem foi defender, né? Flávio Bolsonaro. Flávio defende Collor e diz que ex-presidente é vítima de ódio de Moraes. Não podia esperar nada diferente da família Bolsonaro, né? Mas vamos lá. Vamos tentar avaliar se o Collor é realmente vítima de ódio. O que levou o Collor à cadeia? Vamos entender o processo todo. Seguinte, entre 2010 e 2014, o Collor era senador da República por Alagoas. E ele, como senador, ele tinha vínculo com algumas pessoas dentro da BR Distribuidora. A BR Distribuidora é aquela empresa dos postos Petrobras que pertencia à Petrobras, só que foi vendida. Bolsonaro vendeu lá na Bacia das Almas, assim, a preço de banana, privatizou a BR Distribuidora, mas na época ela ainda era pertencente à Petrobras. E aí a BR Distribuidora constrói unidades, constrói distribuidoras regionais, na Bahia, no Paraná, em São Paulo, em Brasília, em vários lugares, para armazenar o combustível e distribuir naquela região. Para construir uma distribuidora dessa, a empresa contrata uma empreiteira, e aí que entrava o rolo. Que é o seguinte, o Collor tinha chegado numa empreiteira, a UTC Engenharia. Esse chegado era só o dono, Ricardo Pessoa, se não me engano. O que o Collor fazia? Como ele tinha vínculo com os caras dentro da BR Distribuidora, ele pegava informações da licitação, que eram secretas, e passava para a empresa, para a UTC. Então, quando abriu a licitação, a concorrência pública para as empresas disputarem, a única que sabia exatamente quanto colocar de preço que ia dar certo era a empresa que o Collor ajudou. Então, ela entra em vantagem na licitação. Além disso, eles deram um jeito de desclassificar umas empresas que eram um pouco menores, para não ter perigo de alguma empresa apresentar um preço mais baixo do que essa empresa amiga do Collor, para ela ganhar a licitação. E isso aconteceu. Pelo menos 4 vezes, pelo menos em 4 contratos. E aí, em troca dessa ajuda e dessas informações privilegiadas, a construtora pagou para o Collor 20 milhões de reais. E aí é o seguinte, a investigação encontrou depósitos na conta do Collor, depósitos nas contas da empresa do Collor, que é a emissora de televisão que ele tem lá em Alagoas, encontrou troca de mensagem entre as pessoas que pagavam a propina, trocas de mensagem de WhatsApp, telefone, encontrou documentos da BR Distribuidora dentro da casa do Collor, documentos da licitação, que é essa licitação que ele ajudou a fraudar. Então, por tudo isso, ele foi condenado por corrupção, porque ele recebia propina para ajudar a empresa, e por lavagem de dinheiro. Por quê? Porque ele usava, por exemplo, a conta da empresa para mandar depositar o dinheiro lá para disfarçar a origem do dinheiro. E aí, isso é lavagem de dinheiro. Então, ele foi condenado por lavagem de dinheiro e por corrupção. E essa condenação começou lá na primeira instância, o processo, o julgamento dele, na Justiça de Brasília, assim, a história nasceu na Lava Jato, tá? Quando foi apreendida a documentação na casa daquele doleiro, o Alberto Youssef, que é a origem da Lava Jato,
tinha documentos também relacionados ao Collor. Aí a justiça que mandou fazer essa apreensão remeteu isso aí lá para Brasília e falou, ó, isso é com vocês. Então nasceu ali. Só que foi tocada por outro juiz, não foi tocada pelo Sérgio Moro, não foi tocada por essas pessoas que a gente está acostumado a saber o nome, está vinculado a Lava Jato. Né? O juiz de Brasília e o juiz de São Paulo, ninguém lembra nem o nome. Só lembra do Sérgio Moro e lembra daquele outro lá do Rio de Janeiro, que foi afastado, inclusive, porque andou também aprontando. Até esqueci o nome do sujeito agora. Mas, enfim. Por conta disso, então, o Collor foi condenado. Esse processo foi primeira instância, segunda... Foi correndo até chegar na última instância. São 8 anos, para você ter uma ideia, esse processo andando. Desde o início até agora. E agora, 2023, o Collor foi condenado. Aí ele ficou ainda tentando, né, atrasar o processo, até que não teve mais jeito. Chega uma hora que não dá mais, e aí ele foi preso. Então, essas acusações estão cheias de provas materiais. Não é delação, não é que alguém falou que o Collor roubou. Não, tinha lá o e-mail que o cara trocou, tinha lá o depósito do dinheiro na conta, tinha a anotação, a planilha que foi parcelada, a propina em 21 parcelas, tinha planilha de parcelamento, tinha tudo. Não era só ninguém falando, não tinha alguém falando, não. Tinha também as provas materiais. Então, assim, farta documentação que provava essa corrupção do Collor. Por isso que ele foi preso. Acontece que, como o Xandão mandou numa canetada prender o Collor, ele não pode ficar muito tempo preso sem que todo o Supremo Tribunal Federal decida se realmente está valendo essa prisão. Então, ele mandou prender ontem e hoje já colocou em votação no plenário do Supremo Tribunal Federal para os outros ministros avalizarem ou não essa prisão. Ou seja, é o julgamento virtual. Esse julgamento virtual é feito pela internet, o ministro só digita e manda o voto, como se fosse um e-mail. E aí, se o pleno do Tribunal, do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal decidisse que o Collor vai continuar na cadeia, acabou, não tem mais conversa, tem que cumprir. Ele pegou 8 anos e pouco, ele vai ficar pelo menos uns 2 anos na cadeia antes de sair para o semiaberto. Detalhe, 5-0 para o Collor, para ele continuar em cana. Aí cai na mão do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes faz o quê? Paralisa o julgamento e pede para ele ir para o plenário físico. Ou seja, começa tudo de novo. Todos esses votos que foram digitados, enviados pelo sistema, que já estão somando 5 votos para manter a prisão, todos esses votos são anulados e agora o julgamento vai ser presencial, tete a tete, cada um argumentando, cada um lendo seu voto, debatendo. Vai ser marcado ainda esse julgamento. Mas, enquanto isso, o Collor continua preso. Ele vai esperar esse julgamento preso. Nesse momento, não tem mais essa possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade. Então, se demorar uma semana, um mês ou um dia, ele vai esperar preso. E aí, a gente vai, inclusive, poder assistir ao julgamento, né, dessa prisão. Porque, como eu falei, o virtual, o cara escreve e manda, ninguém fica nem sabendo. Você só vai lá e lê o voto dele. No plenário físico é justamente aquele julgamento que a gente assiste pela TV Justiça. Então, vai ser possível, inclusive, acompanhar o julgamento do Collor. As pessoas perguntam qual a diferença da prisão do Collor para a prisão do Lula, já que os dois foram presos pela Lava Jato. Então, muitas diferenças. A primeira diferença básica é justamente as provas. O Lula foi condenado no caso do triplex somente com base numa delação. Uma. Do Léo Pinheiro, dono da OAS, que é o cara lá que construiu o triplex. E esse cara já mandou, inclusive, uma carta dizendo, próprio punho, tá? Escreveu mesmo à mão, dizendo que inventou acusações porque foi coagido. E a gente sabe, ele estava meses e meses e meses preso, um cara bilionário, acostumado com todo luxo, todo conforto, você joga o cara numa cela e fala, só sai daí quando entregar o Lula. E ele dizendo, mas não tem nada a ver com Lula. Só sai daí quando entregar o Lula. Depois de meses, ele não aguentava mais, idoso, fala, tá bom, o que vocês querem que eu fale? Então, foi uma delação fabricada, né, arrancada a fórceps, no nome de uma prisão. Não tem uma prova, não tem um e-mail, uma mensagem, um diálogo, um áudio, não tem documento, não tem um bilhete, não tem nada. Nenhuma prova material. Aliás,
Nós sabemos que o Collor foi condenado porque ele interferiu em 4 contratos, tem lá o número do contrato, qual era a obra, tudo bonitinho. No caso do Lula, nem o que ele teria feito de errado tá no processo, nem na sentença do Moro. O Moro escreveu lá que estava condenando o Lula por atos indeterminados. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer assim, eu não sei o que ele fez, mas ele fez, então vou condenar. É isso. Então essa é a grande diferença. Fora a Vaza Jato, né? Fora as evidências, as provas que apareceram mostrando que havia uma perseguição do juiz contra o réu, no caso Lula. Isso nunca aconteceu com o juiz lá de Brasília, ele nunca perseguiu ninguém, nenhum processo de Brasília foi anulado. Todo mundo que foi condenado na fase de Brasília, no núcleo de Brasília da Lava Jato, não teve nenhum processo que foi anulado. Todo mundo que sofreu condenação em São Paulo também não teve problema. Só teve problema no Rio de Janeiro e em Curitiba. No Rio de Janeiro, Sérgio Moro, lembrei do juiz de Curitiba, o Bretas lá, sei lá, alguma coisa Bretas. Ele era o juiz que condenou, por exemplo, o Sérgio Cabral e fez tanto rolo no processo, cometeu tanta irregularidade no processo, que o processo foi anulado. Hoje a gente fica vendo aí o Sérgio Cabral tirar sarro da nossa cara, indicando filme, indicando peça de teatro, indicando música, né? Na cobertura que ele tem lá, depois de ter pegado 400 anos de cadeia. E por que isso aconteceu? Porque o juiz Mequetrefe manipulou o processo, cometeu um monte de crimes dentro do processo e esses crimes fizeram com que o processo fosse anulado. Uma pessoa sabidamente culpada, que é o Sérgio Cabral, que inclusive confessou que tinha sido corrupto, está solto porque o juiz roubou no processo, corrompeu o processo. E eu falo isso tranquilamente porque esse juiz foi até afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça pelas sacanagens que fez. O Moro não precisa falar nada, né? Todo mundo sabe o que o Moro fez. Então essa é a grande diferença. Por que o Collor foi preso e por que o Lula não foi preso? Porque foi solto depois, né? Teve a condenação anulada e foi solto. Porque o Collor tem prova, porque o Collor não foi perseguido pelo juiz e porque o processo dele tramitou direitinho conforme a lei. O Lula, tudo aquilo que você já sabe. Essa é basicamente a grande diferença entre um caso e outro, né? Enfim, fez coisa errada? A justiça, sim, é isso. Você combate o crime dentro da lei. Se você sai da lei para combater o crime, você se igualou ao criminoso. E se você se iguala ao criminoso, que moral você tem para punir esse criminoso? É o que aconteceu com o Sérgio Cabral. Por isso que ele está solto. Vamos lá. Tem outro assunto que eu queria tratar contigo aqui, ainda dentro dessa seara aí, né? A Débora, lembra a Débora do Batom? Ah, perdeu o Mané? Então, condenada. 14 anos de cadeia. Por maioria, STF condena Débora Rodrigues, que pichou estátua no 8 de janeiro, a 14 anos de prisão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, são 5 ministros, 3 votaram por 14 anos de prisão, 1 votou por 11 anos de prisão, e o Fux, em Fux We Trust, 1 ano e meio de prisão. Tá de sacanagem o Fux, né? Mas enfim, é o voto dele. De qualquer maneira, pela maioria, 3-2, ela foi condenada por todos, né? Então, na verdade, a condenação foi unânime. A pena é que teve variação. Ela foi condenada, então, a 14 anos de prisão pelos 5 crimes. Deterioração do patrimônio tombado, dano ao patrimônio público, golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada. Poxa vida, coitadinha da Débora, que situação, né? Enfim, olha o que a defesa da Débora disse. A acusação não conseguiu demonstrar que a ré teve participação ativa na invasão dos prédios públicos ou na articulação dos atos violentos. A simples presença na Praça dos Três Poderes, por si só, não é suficiente para caracterizar a prática dos crimes imputados, completaram. Então vamos lá, advogado, doutor, vamos lá. A sua cliente tinha uma barreira em frente à Praça dos Três Poderes, cheia de policiais, dali não podia passar. Então a manifestação pacífica podia caminhar, ia chegar numa esquina, ia ter um gradil, ela ia ter que parar ali e ficar gritando as suas palavras de ordem ali, porque a ordem é ninguém passa daí. O pessoal meteu o peito, meteu o pé, derrubou a grade, bateu nos policiais, machucaram policiais, botaram fogo em viatura, invadiram a área. Proibida. Não podia chegar perto do prédio do Supremo Tribunal Federal, nem do Palácio do Planalto, nem da Câmara dos Deputados.
Aí a sua cliente estava lá dentro, no lugar proibido, em cima de uma estátua, pendurada numa estátua, escrevendo "Perdeu o Mané". Ela estava no acampamento golpista. A simples presença dela é o oposto, né, do que está escrito aí. A simples presença dela, ela já é a prova do crime, porque ela não poderia estar lá. Porque lá era proibido entrar. Naquele dia, estava proibido entrar. E não é que tinha uma plaquinha, não pise na grama, ela foi lá e pisou, não. Tinha uma barreira de policiais, com spray de pimenta e tudo, que foram atropelados pela multidão. E ela fazia parte dessa multidão. Então, sim, a Débora tentou dar um golpe de Estado e por isso ela vai responder por todos esses crimes aí. E aí a galera entra, responder não, já está respondendo, né? Já foi condenada, acabou. O que vai ficar decidido agora? Se ela vai continuar cumprindo a pena em regime domiciliar, presa em casa, ou se ela vai voltar para a cadeia. Como ela tem filhos menores, existe lá uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, pode ser que ela continue cumprindo a pena em casa. Pode ser, tá? Não é uma certeza. Mas, de qualquer maneira, ela já ficou um tempão, quase praticamente 2 anos presa na cadeia, e se ficar em casa vai ter que ficar com tornozeleira eletrônica, só pode sair no máximo até o portão, para receber uma entrega de mercadoria, sabe? Fora isso, não pode não, ou ir para um hospital. Então, de qualquer maneira, é uma punição condizente com tudo que ela fez, né? Com a gravidade do crime que ela cometeu. E aí, assim, não adianta chorar, não adianta correr atrás da anistia para ver se livra a cara da Débora, nem de ninguém, muito menos do Bolsonaro. Por quê? Porque essa anistia não sai não, viu? Olha só essa notícia aqui. Acordo por anistia é sonho cada vez mais impossível na Câmara. Matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis. Sabe o que o Igor Gadelha está falando aqui? O seguinte, o Hugo Mota chamou a oposição e os governistas para falar, pô, vamos chegar a um acordo aqui. A gente reduz as penas de algumas pessoas, porque está excessivo e tal, mas não vamos perdoar os chefes, enfim, chegar a um meio termo. Aí, os governistas, né, a galera do PT, todos os governistas falaram, ó, a gente até topa conversar sobre essas penas da quebradeira aí, que talvez essas penas estejam muito altas, mas a punição pelo golpe de Estado não tem acordo. Aí, por outro lado, a oposição está dizendo, a única coisa que a gente quer é a anistia do golpe de Estado. Então, assim, é muito frontal, né, muito contrário à ideia dos dois lados. E aí não tem acordo. E se não tiver acordo, não vai ser votado. Inclusive, o pessoal que está preso criou uma associação, a Associação das Vítimas do 8 de janeiro. Eu não sei se lá nas vítimas do 8 de janeiro tem, por exemplo, as pessoas que tiveram carro queimado, acho que não. Se a policial que levou uma pancada na cabeça está nessa associação, também acho que não. Se os mais de 40 policiais que ficaram feridos estão nessa associação, também acho que não. Mas a galera que quebrou, que bateu, que pôs fogo, que fez toda a arruaça, essa faz parte da Associação das Vítimas do 8 de janeiro. E essa associação fica enchendo o saco de todo mundo e começou a encher o saco do Hugo Mota. Mandar mensagem, marcar ele na rede social, pressionar, incitar pessoas contra ele. O que o Hugo Mota fez? A Associação do 8 de janeiro diz que Mota bloqueou o perfil após pedido de anistia. O Mota falou, vai te catar, perdeu, mané, não amola. E ó, bloqueou a Associação das Vítimas do 8 de janeiro. Então, assim, está demonstrando também que não está afim de ficar sofrendo esse tipo de pressão, essa encheção de saco. Não vai suportar esse aperto para ver se ele pauta a anistia. Inclusive, semana que vem o PL está prometendo que vai paralisar as votações no Congresso Nacional. Total. Paralisar. Vai parar o Congresso, vai parar o Brasil. Se não votar a anistia, o PL está prometendo que vai parar o Brasil. Semana passada eles fizeram a mesma promessa, tentaram bloquear 3, 4 votações, não conseguiram bloquear nenhuma. Aí desistiram. Vamos ver se agora eles vão arregimentar uma galera suficiente para paralisar o Congresso. Vamos ver. Estou duvidando, mas vamos aguardar. Enfim, tem mais notícia aí, né? Quero conversar com você também sobre um outro assunto. Rapidinho, o seguinte. Existe uma escola de negócios digitais que ensina profissões para você ter em home office. Quer trabalhar em home office? Sem dor de cabeça para ir trabalhar, ônibus lotado, sem escala 6x1, trabalhar em casa, no computador, no celular? Então, existem várias profissões.
da área de vendas, da área de prestação de serviço. Você pode ser, por exemplo, vendedor do Magalu, vendedor da Amazon, fazer dropshipping, você pode ser gestor de tráfego na internet, você pode montar um iFood, você que trabalha com comida e não sabe como fazer. Essa escola de negócios ensina exatamente isso, ensina o que precisa para trabalhar numa profissão online, com 100% de horário flexível. Pode ser renda extra, se você já tem uma profissão, ou pode ser até a sua profissão principal. E se for sua profissão principal, você pode até de repente mudar de cidade. Vou morar na praia, vou morar perto da família, sei lá. Você decide, porque aí independe. O seu trabalho não depende mais de onde você mora. Se você estiver interessado nisso, clica nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, que vai abrir uma conversa com o Clayson, nosso colega youtuber, que nunca entra em roubada e que vai te explicar detalhadamente o que você precisa saber. O mais importante eu já te conto. 7 dias de graça, você simplesmente conhece o material e vai verificar se serve ou não para você. Se não servir, é super tranquilo, você não paga nada, beleza? Clica no link aqui na descrição e conheça essa oportunidade, isso pode mudar a tua vida. Mas vamos lá, tem mais notícia para a gente comentar aqui. Ó, essa aqui do Hospital do Bolsonaro. Vocês viram a intimação que foi levada lá, né? O oficial de justiça foi dentro da UTI, lá intimou o Bolsonaro, e aí choro e ranger de dentes, todo mundo reclamando. Porque é um absurdo, é desumano, o Malafaia falando que é absurdo, o cara tá morrendo. Enfim. Magno Malta cobra Conselho Federal de Medicina por intimação de Bolsonaro na UTI. Magno Malta, também tem gente que chama ele de Magno Malte, não sei porquê, é senador da República lá pelo Espírito Santo. E ele foi lá na tribuna do Senado e falou: um absurdo ter deixado entrar na UTI, porque o Conselho de Medicina tem que investigar esses médicos que autorizaram esse hospital, não sei o que e tal. Isso era 3h22 da tarde de hoje. 20 minutos depois, 21, para ser mais preciso, o Conselho Federal de Medicina, que é tipo uma cadelinha do Bolsonaro, Conselho de Medicina do Distrito Federal abrirá procedimento contra o hospital por dar acesso à UTI de Bolsonaro. Conselho Federal, que é essa que é a cachorrinha, eles mandam no regional, mas o federal, que é a cadelinha do Bolsonaro, Conselho Federal divulgou nota após o ex-presidente ter sido intimado pelo STF dentro do quarto e recebido aliados. Então, esse é o ponto fundamental. Quer investigar o hospital ou investigar o médico que está deixando gente entrar na UTI. Mas só gerou indignação a partir do momento que entrou uma oficial de justiça. As outras pessoas que entraram lá, ninguém reclamou. Magno Malte não tocou no assunto. O Conselho Federal de Medicina não tinha nem aberto a boca. Mas foi entrar uma oficial de justiça lá para ele assinar um papel, uma assinatura, não foi nem uma lista de assinaturas, não, uma assinatura, que já deu essa confusão, né? Será que essa investigação que vai ser aberta pelo Conselho Regional de Medicina lá do Distrito Federal, será que vai investigar, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, que foi lá visitar o Bolsonaro, entrou na UTI sem máscara, né? Uma UTI sem máscara, podendo contaminar o paciente, e se tiver algum outro paciente próximo, podendo contaminar o outro paciente, mesmo que não esteja, né? Porque parece que o Bolsonaro está numa ala só para ele, porque, enfim, é ex-presidente e tal. Mas e aí? E se o Valdemar dá uma tossida na cara do Bolsonaro, com essa sonda fora do nariz? E se o Bolsonaro pega uma infecção hospitalar? Culpa de quem, né? E assim, o Malafaia foi outro que ficou indignadíssimo, porque o Xandão mandou um oficial de justiça dentro da UTI. Ele fez vídeo, eu mostrei o vídeo ontem, ele falou: onde já se viu? Uma UTI, o cara grave, né? Olha lá. O Malafaia dentro da UTI, sem máscara. Inclusive esse frame, essa fotografia de um vídeo, tá? Que ele gravou lá, fazendo a mesma ladainha de sempre. Será que o Conselho Regional de Medicina vai investigar o Malafaia, vai chamar o Malafaia para prestar depoimento? Para falar que você foi fazer lá sem máscara, colocando o cara em risco? Então, inclusive, lá em 2018, talvez o Conselho Federal de Medicina também tenha que investigar outro hospital. Logo depois que o Bolsonaro levou a facada, foi atendido no hospital. Olha lá, Silas Malafaia visita Bolsonaro na UTI e ignora restrições médicas. Os médicos tinham falado: não pode entrar, visita. E o Silas Malafaia, o revoltadinho de Taubaté, tá bravo agora, porque mandaram
o Xandão mandou uma oficial de justiça intimar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava fazendo live para vender capacete, estava discutindo projeto de lei, estava fazendo entrevista ao vivo, ou seja, tá benzão, né? Por isso, então, o Conselho Federal de Medicina, cadelinha do Bolsonaro, quero ver vocês investigarem tudo. Quero ver, vou acompanhar e vou te contar o resultado dessa investigação. Fica ligado aí que quando sair esse resultado eu te conto, tá bom? Enfim, é cada uma que é brincadeira, né? Mas vamos lá. Eu também quero te falar sobre uma outra notícia aqui que é importante, principalmente se você for aposentado, pensionista ou conhece alguém. Estou dando golpe nas pessoas que já foram vítimas de golpe. É muita falta de escrúpulo, né? Os aposentados levaram golpe, estava tendo desconto indevido na sua aposentadoria, e agora os golpistas inventaram um golpe para pegar essas pessoas. Estão procurando as pessoas para dizer, olha, tem um jeito aqui de você conseguir receber de volta o dinheiro que te descontaram de você mais rapidamente. Você me paga aqui não sei o que, uma taxa aqui que eu consigo liberar seu dinheiro. Gente, é mentira. É golpe, exatamente. Aposentados e pensionistas são alvo de golpistas com a oferta de agilizar a devolução dos descontos. Eu vou te explicar o que vai acontecer com os descontos. Se você tinha desconto indevido, você já vai saber agora o que fazer e o que não fazer, tá? Vamos lá. Primeiro, o que você tem que fazer? Nada. Nada. Todos os descontos já foram suspensos. Todos, até das pessoas que autorizaram. Que estão cientes de que tinha o desconto. Suspendeu tudo, vai tudo passar por um pente fino, vai tudo ser verificado, documento por documento, e só vai retomar desconto de quem autorizou, de quem tem lá o documento, a assinatura, a fotografia segurando o RG, tudo bonitinho. Então, se você estava até agora, no último mês, tendo desconto indevido na sua aposentadoria, não precisa fazer nada. Basta ficar quietinho, que não vai mais cair esse desconto. Essa aposentadoria desse mês que está sendo paga agora em abril, essa aposentadoria ainda vai ter o desconto. Por quê? Porque já rodou a folha de pagamento, não dá mais para mexer. Se for rodar a folha de pagamento de novo, vai atrasar o pagamento de todo mundo. Então, para não atrasar o pagamento de todo mundo, a folha de pagamento foi rodada e vai ser pago, e ainda vai ter o desconto. Só que esse desconto não vai ser transferido para as entidades, vai ficar bloqueado na mão do governo, e mês que vem o governo vai colocar esse dinheiro de volta na conta do aposentado. Então ele vai ter o desconto esse mês que vem já vai ter a devolução da grana, tá? Porque aí já roda outra folha de pagamento, não tem mais problemas. Tá, mas os descontados lá para trás, tem gente que tem 1 ano, 2 anos, está descontando o dinheiro da aposentadoria dela, ela acabou de descobrir, às vezes nem sabia, e essa grana, vai voltar ou não vai? Então, essa grana vai voltar. Mas não adianta você procurar advogado, procurar essas empresas que estão oferecendo, vamos agilizar. Não adianta, porque não vai acontecer dessa maneira. Como eu disse, primeiro vai ter um pente fino, vai verificar a documentação de 1 por 1, são 6 milhões de aposentados. Aqueles que de fato autorizaram o desconto vai voltar a acontecer. Aqueles que não autorizaram, que foram vítimas do golpe, vai ser calculado quanto foi descontado daquela pessoa. 1 mensalidade, 2, 10, 20. Aí chega a ser um valor, esse valor X vai ter que devolver para a pessoa. Aí o governo vai anunciar um plano de devolução, que a gente ainda não sabe se vai ser de uma vez só, se vai ser parcelado, isso vai ser divulgado lá na frente. Mas a primeira coisa e a mais importante precisamos saber quais são os descontos verdadeiros e quais são as fraudes. Então, não adianta tentar adiantar o recebimento dessa grana, porque não vai sair adiantado. Só vai ser devolvido depois que foi apurado 1 por 1. Isso pode levar 1 mês, 2, mas aí vai ser anunciado um plano de devolução de todo o dinheiro que foi descontado indevidamente. Não importa se você ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai somar tudo e você vai receber de volta esse dinheiro. É só esperar. Por enquanto, não faça nada. Se alguém ligar para você oferecendo um jeitinho de acelerar a devolução, corre, Bino, que é cilada, tá? É mentira, é golpe. Isso é muito importante você saber. O INSS,
vai devolver em maio descontos de aposentadorias em abril, ressarcimento de valores anteriores será avaliado. É isso que eu acabei de te contar. Desse mês não tem como interromper o desconto, porque já tinha ido. Mês que vem, esse dinheiro desse mês vai ser devolvido. E o resto do dinheiro, com o tempo, porque primeiro precisa avaliar os contratos, avaliar a documentação das entidades para ver. Porque tem entidade séria, tem sindicato sério, associação séria, que realmente presta serviço para os aposentados e que os descontos eram verdadeiros. Então tem que separar o joio do trigo, senão você pune quem é sério, quem é honesto, por causa dos picaretas. Então é por isso que vai ter essa separação, para todo mundo receber o dinheiro de volta, mas só aquelas pessoas que realmente não autorizaram. Só quem foi vítima de golpe, até para ninguém aprontar sacanagem agora também, né? Então fica calmo, fica tranquilo, a grana vai voltar, mas vai voltar nessas condições aí. Tem mais duas últimas notícias que eu queria te passar aqui. É o seguinte: Chiquinho Brazão, mandante do assassinato da Marielle Franco, não é mais deputado federal. Foi cassado. Uma cassação bem covarde, mas foi. O que aconteceu? Seguinte, Chiquinho Brazão está preso, você sabe, né? Faz tempo que ele está preso. E desde que ele está preso, ele não frequenta as sessões da Câmara por razões óbvias. Só que nesse tempo todo, o que estão fazendo? Estão marcando falta. E aí, quando um deputado deixa de frequentar, sem uma boa justificativa, né? Deixa de frequentar a sessão, ele pode ter declarado a perda do mandato, não precisa nem votar. A própria mesa diretora da Câmara declara a perda do mandato porque faltou demais. Ou seja, o mandato do Chiquinho Brazão não foi cassado pelos deputados federais, não houve uma votação, ninguém teve que ir lá e botar o votinho dizendo assassino não tem que estar aqui. Não constrangeu os deputados que gostam do Chiquinho Brazão, que defendem o Chiquinho Brazão, não defendeu, não constrangeu nenhum desses deputados para ter que ir lá votar e defender. Acharam a solução mais fácil para caçar ele, uma solução que fica de bem com o Chiquinho Brazão. Não precisa submeter à votação, aquele espetáculo todo que a imprensa acompanha e tal. Por isso que eu digo que é uma cassação covarde. Procuraram um atalho para caçar ele, para não submeter ele ao julgamento dos pares, dos colegas deputados federais. Covardia. Covardia de quem fez isso. A mesa diretora da Câmara ela é coordenada pelo Hugo Mota. Obviamente que isso não teria sido feito sem o Hugo Mota dar o ok. Ninguém teria cassado o mandato do Chiquinho Brazão pela mesa diretora sem a anuência do Hugo Mota. Então, o senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, o senhor foi covarde nesse episódio, não teve coragem de colocar em votação a cassação do Chiquinho Brazão. Preferiu o método mais simples, que dá menos dor de cabeça para o senhor, que é colocar as coisas como elas devem ser colocadas. Foi covarde. Vamos combinar que foi, né? O senhor mesmo sabe disso. Mas, enfim, pelo menos não tem mais Chiquinho Brazão na Câmara, né? O assassino da Marielle Franco não está mais recebendo 46 mil reais por mês de salário a partir de agora, a partir de hoje, que é quando ocorreu a cassação dele. Um encosto a menos para a gente sustentar. Mesmo que tenha sido por meios tortos, mesmo que tenha sido na covardia do presidente da Câmara, mas já valeu, já não está lá, né? A última notícia que eu queria comentar com você é que o Lula esteve lá em Roma, está lá em Roma, participou do velório do Papa, né, com todas as pessoas que ele levou. O presidente Lula presta homenagens ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Está lá a fotografia, ó, né, o caixão do Papa ali, o presidente bem no canto esquerdo, a Janja, a Dilma, está ali o Mauro Vieira, o Davi Alcolumbre, deixa eu olhar quem mais, o Ricardo Lewandowski, eu estou vendo ali o Celso Amorim e não estou reconhecendo mais gente não. Acho que a ministra dos Direitos Humanos também está lá, a Macaé Evaristo, mas eu não tenho certeza. E tem um sujeito com a mão para frente assim que eu não estou reconhecendo não. Será que eu consigo chegar mais perto aqui e reconhecer a cara dele? Vamos ver. Não, a foto não aumenta, então não adianta nada. Mas enfim, tá lá, Lula esteve, visitou, amanhã é o funeral do Papa, né, no sábado, são 3 dias de funeral e o Lula é um cara que tinha um apreço grande pelo Papa Francisco, recebeu uma carta do Papa quando estava preso e foi lá render as homenagens. Os presidentes dos poderes estão lá, né, todo mundo está representado lá, o Brasil, o mundo da política brasileira está representado no velório do Papa Francisco. Então é isso, gente.
Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu queria te pedir mais uma vez para deixar o like, deixar um comentário, deixar um engajamento, que é o que ajuda esse vídeo a ser mostrado para mais pessoas, né? E também te digo que a qualquer momento eu posso voltar com outro vídeo com as notícias do Brasil e do mundo, na política, na economia e na justiça. Um abração para você. Tchau.